é aquela sensação de que você pode ir muito longe com ele que ele vai te atender. E aqui não, aqui a sensação é que você pode ir mais rápido com ele que ele vai te atender. Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou comparar esses dois caras aqui. O Rebook Forever Float Ride Energy 3 e o Go Run Ride 8. Então se você quer saber tudo sobre esses dois caras aqui, fica aí comigo até o final do vídeo. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like. Bom galera, então vamos lá, direto ao comparativo desses dois caras aqui. Então, só lembrando a vocês, pessoal, que eu não vou me atentar nesse vídeo aqui no quesito aí de informações mais técnicas desse tênis, como peso, drop, materiais e tudo mais. Já tem review desses dois tênis aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Inclusive o meu Ride 8 tem também um review após 1000 km rodados com ele. Então se você quer saber mais a fundo sobre cada um deles, eu recomendo a vocês que deem uma olhada aí nesses reviews e aí, de repente, se ficar ainda alguma dúvida, a gente vai trocando uma ideia, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então esse comparativo de hoje aqui para vocês, eu quero lembrar também que tudo que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, pessoal. Tudo aqui é relativo aos meus gostos, às minhas sensações, né? Então, se você concorda, discorda, vamos trocar uma ideia, deixa aí nos comentários. Mas, então, tudo que eu vou dizer aqui para vocês realmente é aquilo que eu senti, aquilo que eu acho, aquilo que aí, no decorrer do uso desses dois tênis, eu fui tendo sensações, né? Mas por que eu resolvi comparar esse Rebook com o Skechers Ride 8? Bom, primeiramente porque eu botei eles aí no meu rodízio de treino, no meu rodízio dos tênis, para os mesmos tipos de treino, galera. Então, não necessariamente eles estariam na mesma categoria, mas para o meu uso é assim que eles estão sendo. E breve vai ter aí um vídeo melhor falando sobre o meu rodízio de tênis e tudo mais. Mas então vamos lá. Bom, galera, o Ride 8, como eu disse para vocês, ele já tem mais de 1000 km, deve estar com uns 1200. O Rebook, o FF3, né? Eu já rodei aí mais ou menos uns 200 km, então é em cima dessas sensações que eu vou dizer para vocês os aspectos que eles se assemelham, se diferenciam e tudo mais. Eu não estou aqui para dar nota de cada tênis, tirem aí as suas conclusões, né? Talvez fique mais evidente o gosto por um ou por outro, mas de maneira nenhuma eu vou desmerecer um ou o outro, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, galera, como eu sempre faço aqui nos meus reviews, eu vou falar do cabedal desses tênis. Então ambos têm o cabedal forjado em nit. O nit do Rebook, ele é um nit mais aberto, né? Ele é mais respirável do que o nit do Ride. O Ride, o nit, assim, tá quase ali, se a gente pegar, quase um mesh, assim, vamos dizer. Ele é mais fechado, um pouco menos respirável, porém ele é mais elástico. Então, entre os dois aqui, galera, se você está buscando mais respirabilidade, o Rebook vai te atender melhor, ele é mais respirável do que o Ride 8, isso com toda certeza. Se você está buscando um pouco mais de espaço aqui no cabedal, com certeza o Ride tem mais espaço do que o Rebook, tá certo? Então eu senti que aqui no Ride os dedos ficam mais soltos, enquanto que no Rebook ele tem ali uma geometria, um formato um pouco mais voltado, digamos, para um tênis de performance, um pouco mais afinado na ponta, como vocês bem podem ver. Ambos são extremamente confortáveis, galera, então eu fiz todos os tipos de treino com os dois tênis, então a questão conforto dos dois é muito parecida, então é difícil de dizer assim, o Ride 8 é mais confortável do que o Rebook, do que o Float Ride, né? Talvez no Ride você tenha um conforto um pouco maior devido ao espaço do cabedal, então você tem essa sensação maior de conforto. Se você gosta de mais espaço para os seus dedos, ele vai
a sensação de conforto dele é mais bacana, mas nenhum deixa de ser confortável. Como eu disse para vocês, eu fiz todo tipo de treino com eles, desde tiros até os longões, né? Então, são essas as minhas sensações. Na questão do ajuste, pessoal, eu acho que o ajuste do Ride 8 é melhor do que aqui no Float Ride. Talvez esses passadores que são um pouco desalinhados, né, um para cada lado ali, tipo em zigue-zague, eles te dêem um abraço melhor aqui no peito do pé. Então eu acho que ele é mais bacana nesse sentido do que aqui no Float Ride. Nenhum dos dois tem problema de desamarrar, então quanto a isso, eles são bem equivalentes, pessoal, então bem legal mesmo. A questão de estrutura aqui atrás, o Ride tem um suporte um pouco melhor do que aqui no Rebook. Ele é um pouco, o Rebook, o Float Ride, ele é um pouco mais solto aqui no calcanhar e ele tem menos estrutura em cima aqui do cabedal do que a gente tem no Ride. Na verdade, os dois não têm tanta estrutura, mas talvez o Ride, por ter o material aqui um pouco mais grosso e ter aqui esse materialzinho fusionado aqui de lateral, ele tenha uma estrutura aqui em cima no cabedal mais bacana do que no Float Ride. Então, essa é uma diferença bem legal que você vai sentir aí mais nos seus treinos longos, talvez, ou se você é uma pessoa que tem uma mecânica de corrida talvez não tão boa. Eu tenho aí uma mecânica legal e eu sinto a diferença entre os dois aí quando eu começo a cansar nos longos, dá uma diferença, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Questão aqui de conforto interno, ambos são bem bacanas. A lingueta do Ride eu gosto mais do que a lingueta do Rebook, ela é aquela lingueta mais fininha, né? Enquanto que aqui tem um pouquinho mais de enchimento de espuma e você demora um pouquinho mais para achar o ajuste dele, talvez devido a isso também. Então, a gente sente isso. Beleza? Vamos então aí, com isso acho que a gente já bem dizer mata o cabedal deles. Então, ambos têm aí suas particularidades. Ainda falando dele, se você vai rodar num dia de chuva, no Ride você vai ter um acréscimo de peso maior devido a esse material do cabedal. Ele segura mais água do que no Rebook. Então, se você estiver numa prova, o Rebook vai soltar, jogar fora essa água muito mais do que no Ride. O Ride tende a segurar mais água e acaba ficando mais pesado o tênis. Essa é uma diferença também que o cabedal do Rebook, eu acho que nesse sentido é mais legal do que o Ride. Então, assim, se eu fosse escolher entre os dois, eu gostaria de fazer um mix entre eles. Talvez a largura do Ride, mas com esse material aqui. O material do Rebook, ele é como se fosse mais puxado para um nylon do que para um tecido. Mas ele é muito legal, muito respirável, também te dá um conforto devido a uma aplicaçãozinha interna que ele tem. Então, se eu pudesse ter esse formato do Ride mais largo com esse material, seria perfeito para o meu gosto. Beleza? Bom, pessoal, então vamos falar aqui da entressola desses dois caras, que são entressolas que se parecem muito, tanto aqui no toque, na textura delas, no material, mas elas têm algumas diferenças aí que eu acho bem relevantes a gente comentar. Bom, aqui a gente tem a Hyperburst, que ela está aí entre as entressolas que eu mais gosto. E no Rebook a gente tem aqui essa Float Ride Energy, né? essa borracha deles que é um TPE. No Float Ride a gente sente ela muito mais macia do que no Ride, certo? Com isso, ele também é um tênis mais flexível, tanto aqui na flexibilidade na transição de passada, quanto na torção do tênis, enquanto que aqui no Ride, talvez devido à densidade, claro, do material, mas a altura da entressola, que aqui é maior, né? Aqui tem na casa de 30, 33 milímetros mais ou menos, enquanto que aqui a gente tem na casa dos 26 mais ou menos. Então, ele é um pouco menos flexível e ele torce menos. Vou falar um pouco mais disso quando eu for falar aí na questão de estabilidade desses tênis, tá certo?
No Float Ride a gente tem um retorno de energia bem legal. Ele é um tênis que também ele é mais leve, ele tem aí por volta de 20, talvez 30 gramas mais leve do que no Ride, certo? Então isso ajuda também. A gente sente esse retorno muito bacana aqui. Talvez se ele fosse um pouquinho mais firme, esse retorno seria ainda melhor no meu gosto. Eu gosto de um tênis, assim como o Ride, com uma batida macia, mas um pouquinho mais firme, que é a diferença do nosso Ride para o Float Ride, certo? Aqui a gente tem essa batida um pouquinho mais firme, mas que não deixa de ser confortável e também amortecer muito bem, visto que no Ride a gente tem aí um tênis que ele é um tênis de amortecimento, mas que eu acabo usando ele aí como um intermediário, por ele ter um peso bem bacana, eu consigo fazer os meus treinos de ritmo, longão, tiros, assim como eu fiz com o Rebook também. Lembrando a vocês que eu estou usando eles da mesma forma aí como um daily trainer, estou usando basicamente para tudo, para minhas rodagens, uns tempo runs e para os longos. Os tiros e os fartleks eu estou fazendo com outros tênis. Então, as duas entressolas são muito bacanas, mas eu ainda gosto um pouco mais da sensação de correr com o Ride do que com o Rebook Float Ride. Talvez por essa maciez um pouco maior aqui, não me agradar tanto. Mas então, se você está procurando um tênis um pouco mais macio, o Float Ride está tendo um pouco melhor do que o Ride, apesar de esse cara aqui ser um cara da categoria amortecimento, enquanto que o Rebook ele está aí na categoria do intermediário mesmo. Ele é um tênis mais leve, até a própria estrutura dele traz mais essa cara, né? Então aqui você tem uma leveza maior, uma maciez um pouco maior, flexibilidade maior, e aqui tudo isso um pouco menos. Mas eu ainda gosto hoje mais do Hyperburst do que da entressola do Rebook. Ambas são muito legais, galera, mas se eu fosse escolher uma das duas, eu acho que eu ainda fico com o Hyperburst, a sensação é mais legal, tá certo? Questão do drop desses caras, aqui a gente tem 6 mm de drop, 9 mm de drop. Gosto dos dois por igual, são muito bacanas. Eu já venho correndo com tênis com drop mais baixo, então os dois me atendem super bem nesse sentido. Legal? Falei para vocês da altura dessa entressola. Isso faz muita diferença em quando você está mais cansado, galera. E quando você está cansado, você quer um tênis um pouco mais pé no chão, com um pouquinho mais de estrutura e mais estabilidade. E nesse caso, o Ride vai te atender muito melhor. Talvez pela plataforma dele ser bem mais larga, o material de entressola ser mais firme, ele é um tênis bem mais estável e você vai sentir essa estabilidade quando você estiver cansado, que você estiver com as pernas mais moles aí, você vai sentir que ele te dá uma estrutura bacana para a tua corrida, enquanto que aqui não, aqui ele se mantém muito flexível, aquela maciez que talvez te dê um pouquinho de estabilidade. Então, enquanto você está correndo legal, e é isso que ele te dá vontade de correr mais forte do que o Ride te dá. Então, para um treino mais forte, com certeza o Rebook te atende melhor, mas quando você começa a cansar, ele se torna um pouco instável. Ele também é um pouco mais estreito, isso influencia bastante, essa flexibilidade aqui. Então, nesse momento, galera, ele não vai tão bem. Ou se você tem uma corrida aí um pouco, a mecânica um pouco mais desalinhada, você sinta ele um pouco instável. Eu já corri até uma ultra com esse cara aqui, 70 km em estrada de chão e não tive problemas, mas o Rebook eu não colocaria numa estrada de chão, acho que ele não vai bem nesse terreno, acho que ele é mais instável do que o Ride, tá certo? Mas como eu disse, vai pesando aí os prós, os contras, o que cai bem para você e o que não cai para você tomar uma decisão. Quando eu boto o Rebook no pé, eu tenho vontade de ir mais rápido, certo? Não que você correr mais devagar com ele seja ruim, mas mais devagar eu sinto que ele fica instável. Aqui não, aqui você está correndo rápido é uma coisa,
quando está cansado ele te dá estrutura e não fica instável, então eu acho nesse quesito ele é mais completo. Beleza? Vamos então aqui para o solado, galera. Bom, aqui no Ride eu tenho ele já a 1.200 km, já está bem gasto, mas ele tem bastante borracha, ele tem aí essa borracha Goodyear, o que deu uma competência tanto aí de durabilidade quanto de gripe para esse tênis muito legal. Então ele tem um grip bem bacana e a durabilidade nem se fala. No Reebok a gente tem aqui cravos mais proeminentes. Esse solado é um solado provavelmente próprio da Goodyear, mas que ele, galera, eu tô com quase 200 km, ele tá apresentando muito pouco desgaste, então com certeza esse tênis vai durar muito tempo. Eu acredito que ele vai chegar aí nos 1.000 km como Ride. E o grip dele, por ele ter esses cravos mais proeminentes, é um grip muito certeiro. Você pode correr aí em todas as situações que ele vai super bem. Com certeza o grip dele é melhor do que o grip do Ride. Então, isso não tem nem o que dizer, não tem comparação. Apesar de aqui ele não ser liso nem nada, mas aqui você sente que ele agarra mesmo. Beleza, galera? Então, acho que basicamente o que dá pra gente dizer sobre a estrutura desses tênis é isso aí. Como eu disse a vocês, se vocês quiserem saber mais aí a fundo sobre cada um, tem os reviews dele, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, essas são algumas sensações que eu tive desses dois tênis. Ambos são tênis que eu gosto muito de correr, tanto que esse aqui eu estou usando no lugar do Ride, eu quase não estou rodando com o Ride, estou rodando basicamente com o Reebok no lugar dele. Meus treinos de tiro eu faço com outro tênis, quando eu quero fazer um tempo run diferente, um fartlek, eu tenho o outro, o Roka Rincon, que eu estou colocando. Mas, então, eu acho que como eu botei eles dois para os mesmos treinos que eu faço, então eu trouxe esse comparativo, certo? Eu espero que eu tenha ajudado a vocês, tirado algumas dúvidas. Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. Se de repente você tem o Ride e tem as mesmas sensações que eu, ou se você tem o Reebok Float Ride e tem as mesmas sensações que eu, deixa aí também, vamos trocando uma ideia. Eu espero não ter falado bobagem, mas como eu disse, são as minhas sensações. Não tem um veredito qual eu gosto mais, ambos eu estou usando. O Ride é meu queridinho, então 1.200 km eu já rodei com outro antecessor dele, não o 8, né? Mas tem um tênis que eu já venho rodando mais. O Reebok para mim é novidade, mas eu estou gostando demais dele. Mas eu acho que se hoje eu tivesse que comprar assim novamente, escolher entre um e outro para mim ter um segundo na minha prateleira, eu acho que eu compraria um Ride 8 novamente. Eu gosto mais da sensação dele, essa questão de ele ser mais estável me agrada muito. A sensação de corrida dos dois é muito boa, mas não sei se por eu gostar ou usar por mais tempo o Ride, eu tenho uma sensação mais legal. Tá certo? Mas mesmo assim eu gostaria de ter esse cara aqui na minha prateleira para mim fazer os meus treinos aí um pouco mais tranquilos ou até os meus longões com o Ride 8, e aí eu deixaria esse cara aqui para mim rodar os meus 10, 12 quilômetros, que é um treino aí que eu faço um pouquinho mais ritmado, e aí esse cara aqui traz o que eu gosto, que é a leveza dele e a vontade de correr mais rápido, certo? Essa é a sensação principal entre um e outro. Aqui é aquela sensação de que você pode ir muito longe com ele, que ele vai te atender. E aqui não, aqui a sensação é que você pode ir mais rápido com ele, que ele vai te atender. Beleza, galera? Então, é isso, é um comparativo mais ou menos entre os dois. Para mim, não existe um vencedor, eu acho que hoje eu colocaria eles de maneira diferente. Vou continuar usando o Reebok aí para todos os meus treinos, mas acho que ainda para os longões eu vou manter com o meu Ride ou talvez com o Rincon, beleza? Então, eu acho que por enquanto é isso, já me estendi demais. É nóis, tamo junto, falou, valeu!